Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais uma oportunidade de juntos podermos estudar a Sua Palavra. Esta semana nós estamos iniciando o nosso último estudo desta série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante. E queremos ser gratos a Deus por termos estado com vocês todas estas semanas estudando esse tema. E tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender e também colocar em prática o que nós aprendemos. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Neidilane Gomes, é de Tatuí, São Paulo, Rosângela Tavares é de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, Lubango, em Angola, Branca é de Colatina, no Espírito Santo, Genésia Ribeiro é de São Francisco das Pedras, em Minas Gerais, Lídia Albuquerque é do Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que nos dás de podermos estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para podermos entender e colocar em prática em nossa vida o que nós estamos aprendendo. Abençoa todos aqueles que passam por lutas, por dificuldades, por problemas, necessidades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos esta semana concluir o estudo do livro de Hebreus, onde nós tivemos a oportunidade de aprender muito sobre o nosso Senhor Jesus. Claro que nós já o conhecíamos, mas quem sabe não o conhecíamos como nós estudamos esta semana. Jesus sendo apresentado como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que está sempre pronto a se colocar entre nós e Deus para que nós possamos ter acesso ao trono da graça. E também nós aprendemos a respeito de Jesus, que é o nosso advogado, ele nos defende, mas ele também ele será o juiz, ele virá para julgar este mundo. E agora, finalizando o estudo desta semana, nós vamos falar sobre o amor fraternal que o apóstolo Paulo vem falando aqui no capítulo 13. É um capítulo também muito importante para nós cristãos, e o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 13, no verso 1, dizendo: seja constante o amor fraternal. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E é o que nós temos visto, a falta de amor entre as pessoas, a falta de amor entre a família, a falta de amor entre membros de igreja. Cada um vive pensando em si, no seu bem-estar. Não se preocupa com o bem-estar do seu semelhante. Mas a palavra de Deus, ela nos aconselha que nós sejamos constantes no amor fraternal. Que possamos amar o nosso semelhante assim como Jesus nos amou. A nossa preocupação, é claro, deve ser com a nossa família, o nosso bem-estar, não faltar nada. E ainda assim, nós precisamos também estar com o nosso pensamento voltado para aquele que está próximo de nós, para o membro de igreja que passa por problemas, por necessidades, é por um vizinho que também tem suas lutas, mesmo que não seja cristão, não importa quem seja. Vocês se lembram da história, do samaritano que Jesus contou, aquela parábola? Os judeus viram aquele homem caído, passaram, sacerdote, levita, não deram atenção para aquela pessoa. Mas quando veio um samaritano que era inimigo dos judeus,
ele não se preocupou e nem pensou assim, mas será que é um samaritano que está ali? Será que é uma outra nacionalidade? Não importou, ele foi e socorreu aquela pessoa. É isso que a palavra de Deus nos orienta, que nós estejamos prontos a atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, não importa quem seja. Se é da família, se é da igreja, ou se não é cristão, não importa quem seja, nós precisamos estar atendendo essas pessoas. Nós encontramos então aqui, na palavra de Deus, eu vou ler alguns textos bíblicos com vocês, para que possamos entender com a relação com este amor fraternal. Aqui no capítulo 13, versos 1 e 2, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Então, continuemos a amar uns aos outros como irmãos. Todo ser humano é criatura de Deus. Todos nós somos irmãos, não importa quem seja a nacionalidade, a raça, a cor, somos irmãos, somos filhos de Deus. Então, deveremos amar uns aos outros como irmãos. Porque não deveremos também nos esquecer de demonstrar hospitalidade. O que é hospitalidade? Hospitalidade é receber alguém em casa, receber essa pessoa da melhor maneira possível e prover a ela o que ela está necessitando. Por exemplo, hoje em dia, nós sabemos que essa questão da hospitalidade, ela não existe muito entre nós cristãos e muito menos lá fora, entre as pessoas que não são cristãs. Mas, há alguns anos atrás, as pessoas cristãs, principalmente, elas tinham prazer em receber alguém em sua casa e dar pousada a essa pessoa, estender a mão, permitir que ela passasse em sua casa uma noite e depois seguisse o seu caminho. E principalmente isso acontecia quando um pastor ou um outro pregador ia de um lugar para outro para visitar a igreja, e ali ele era recebido pelos irmãos e ficava na casa de irmãos. As pessoas tinham prazer em receber alguém em sua casa. Hoje nós temos dificuldade quando um pastor sai de um lugar para outro para pregar e vai passar um final de semana fora. Normalmente ele fica hospedado em hotel. A hospitalidade, ela não está mais existindo entre nós irmãos, infelizmente. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele orienta que não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Aqui possivelmente o apóstolo Paulo estava se lembrando de quando Abraão recebeu 3 seres, três pessoas que ele não conhecia em sua casa, e ele preparou tudo para que aqueles 3 homens ficassem ali em sua casa, e sem saber ele estava hospedando anjos. As pessoas hoje podem dizer assim, não, mas hoje está muito complicado, hoje a gente não sabe qual é a intenção da pessoa. Sim, está complicado, mas se tem alguém que vai vir de um outro lugar para a sua igreja, para passar ali um dia ou 2, um final de semana, esteja pronto a receber essa pessoa em sua casa. Por quê? Muitos sem saber hospedaram anjos. Nós encontramos ainda em Romanos no capítulo 12 e no verso 13, Romanos também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Aqui em Romanos capítulo 12, no verso 13, nos diz: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão e estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Aqui então o apóstolo Paulo já fala daqueles que passam por necessidade. E o que nós temos mais visto ultimamente é pessoas da nossa comunidade passando necessidade. Os dias estão difíceis.
Às vezes a pessoa é trabalhadora, mas o que ganha não está sendo suficiente para suprir os seus compromissos. E então essa pessoa ela passa necessidade juntamente com seus filhos, com a esposa, e nós precisamos então estar prontos a atender os nossos irmãos nas suas necessidades e demonstrar para com ele hospitalidades. Lemos também em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3 e no verso 2, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele disse: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Aqui o apóstolo Paulo ele já está falando da pessoa que é líder de igreja, né? Um pastor, um bispo, um ancião, a pessoa que prega a palavra de Deus, que está à frente liderando a igreja. Essa pessoa ela deve ter autocontrole e ela deve viver sabiamente e ser hospitaleiro. Vejam, aqui ele está falando para os líderes da igreja. Deveremos praticar a hospitalidade. Em Tito capítulo 1, no verso 8, Tito capítulo 1, verso 8, aqui nós encontramos a citação da palavra de Deus, dizendo: em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Mais uma vez aqui falando do líder da igreja que deve ser hospitaleiro. E também o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, no verso 9, ele diz: abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Que conselho, não é mesmo? Eu sei que muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos ouvem são hospitaleiros, mas nós temos também muitos que nos ouvem e que não gostam de abrir a sua casa para receber pessoas e para hospedar pessoas em suas casas. Mas a orientação da palavra de Deus é que nós deveremos praticar o amor fraternal. E a hospitalidade é uma forma de nós demonstrarmos que somos filhos de Deus e que amamos o nosso semelhante e que temos o amor fraternal em nosso coração. Então nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus falando à nossa mente, ao nosso coração e praticar aquilo que Ele requer de cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, sermos hospitaleiros mesmo nos dias difíceis em que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que se nós assim fizermos, estivermos prontos a receber alguém em nossa casa, abrir as portas para que a pessoa ali passe um dia, uma noite, esteja conosco, comendo conosco, ou mesmo, quem sabe, praticando a hospitalidade, visitando os encarcerados, os presos e também demonstrando que nós temos o amor de Jesus em nosso coração, com certeza nós teremos uma vida mais feliz e uma vida mais em comunhão com Deus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.